Fala pessoal, gravando o sexto episódio do Desperta Responde e tem um tema que eu queria dividir com vocês que é o deserto é um lugar. E é uma afirmação e não é uma pergunta e essa pergunta foi me feita há muito tempo atrás, né? Era uma discussão sobre o deserto. Então, cara, se você está num deserto, está passando por uma dificuldade na sua vida e está sofrendo e agonizando com isso e está com vontade de desistir, esse vídeo é para você. Fica até o final porque eu acho que eu vou ter uma direção para você. Em primeiro lugar, as pessoas que Deus chamou para si, a Bíblia fala que Jesus responde isso para o povo, dizendo assim: olha, todas as pessoas que o Pai me mandou, nenhuma se perdeu. Então eu queria que ficasse na tua cabeça, cara, se o teu coração em algum momento se sentiu atraído pelo coração de Deus e você entregou a tua vida para Jesus, saiba que ele nunca perdeu uma pessoa que Deus mandou para ele. Agora, é preciso que você receba um ajuste no lugar de consolo nesse momento. Porque o deserto não é lugar para entretenimento. O deserto não é lugar para distração. Isso é tudo que a gente aprendeu no mundo, por assim dizer. Toda vez que você está com uma grande dificuldade, com uma grande dor ou com um grande peso, a primeira coisa que o teu corpo, que a tua cabeça deseja fazer, é distrair você. Você quer alívio, é uma resposta imediata. Mas isso não é o que Deus propõe para você na palavra dele. E é por isso que o deserto na tua vida demora tanto para passar. Ele só se agrava. Então, em primeiro lugar, deixa eu te tirar desse lugar de entretenimento, de distração e te levar para o lugar correto. O deserto já é um bom sinal. Por que é um bom sinal? Porque o deserto é o lugar aonde você, olhando para trás, consegue enxergar que já não é mais escravo. Cara, agradece a Deus por isso. Porque estar no deserto significa estar em um lugar de grande concentração para aquilo que Deus está fazendo, ou seja, ele acabou de te livrar da sua escravidão, ou seja, se você antes de Jesus era escravo, agora não é mais. Então você já não é mais escravo e por isso está no deserto. Então, graças a Deus que você está no deserto. Em segundo lugar, deserto não é lugar para entretenimento, porque deserto fala de um lugar com pouca distração ou nenhuma, que Deus te levou para esse lugar. É Deus que, na figura de Moisés, liberta o povo e lidera o povo para sair da escravidão. Eles voluntariamente seguiram a Moisés porque sabiam da promessa de Deus. E esse é o lugar que você já não é mais idólatra. Esse é o lugar que você já não é mais dependente dos seus vícios, inclusive do vício da distração. Então atenta, por exemplo, para o detalhe das pragas. Deus fala assim: olha, eu vou mandar o anjo da morte levar todos os primogênitos do Egito. Se vocês passarem o sangue do cordeiro, ou seja, sangue de um cordeiro, sobre os umbrais, ou seja, sobre a viga da casa, né? A estrutura da porta se chama umbral. É, eu vou poupar a tua casa. E por que Deus estava falando isso? Primeiro que é óbvio que ele estava anunciando o sangue do Cordeiro, do próprio Jesus que viria tempos depois ali. Mas tinha uma questão muito grande. O deserto é um lugar de promessas para a tua vida. E como é que eu provo isso? Esse sangue passado no umbral é porque o povo egípcio tinha sobre os seus umbrais, tinham como marca nas casas hieróglifos, ou seja, desenhos aos deuses do Egito. Então não era só uma marca do cordeiro só exclusivamente, mas era uma marca sobre os deuses do Egito. Ali Deus estava falando assim, cara, aquele que me confessar como Senhor, ou seja, como Deus e único Deus, eu vou levar para o deserto. Ou seja, não vai morrer aqui, não vai morrer escravo, não vai morrer idólatra, não vai morrer viciado. Cara, isso é um sinal de salvação. Então, se você marcar no teu coração, marcar na porta do teu coração, essa promessa que te leva para o deserto, você não vai morrer, não vai padecer. Cara, amarra essa palavra no teu coração, que isso é muito poderoso. Guarda isso no teu coração que o deserto é um lugar de bênção. Primeiro, o deserto é lugar de provisão. A Bíblia fala que no deserto suas roupas não se desgastavam, caía a provisão de dia e de noite. Você não precisava acumular riqueza, acumular comida para o dia seguinte. Pelo contrário, Deus falou, cara, confia em mim, eu livrei você da morte, eu livrei você das pestes. Confia em mim que o deserto é um lugar de ajuste. E qual é o objetivo do deserto? Isso que eu estou curioso para te dizer. O objetivo do deserto é preparar você, tirar você das suas distrações de hoje, para que Deus se mostre, se revele a você. Quando que foi dado os 10 mandamentos? Ou seja,
quando que foi dada a estrutura da humanidade, a espinha dorsal da humanidade? No deserto. Então, nesse momento de dor e agonia, de privações daquilo que você queria estar se distraindo, ou estar absorvendo, ou estar preparando tua carne, cara, prepara o teu espírito, coloca o teu joelho no chão e aprende a disciplina espiritual. Os 10 mandamentos é uma disciplina estrutural para a gente poder seguir e não se desviar, não se distrair. Cara, por favor, grava essa palavra no teu coração, não se distrai com isso. Aquela estrutura de abstenção vai encaminhar aquele povo para uma linha dorsal, para uma coluna dorsal de novos princípios. É aqui que vocês vão andar e não mais dispersos. Porque antes eles ficavam na sua manifestação, na sua dependência da manifestação do poder de Deus, dos sinais. Agora eles tinham uma estrutura para seguir. Eles tinham um governo. E foi no deserto que isso foi entregue. Agora olha que coisa incrível que o salmista fala. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade. E não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor. E tu perdoaste a culpa dos meus pecados. O deserto é um lugar onde você aprende a confessar os teus pecados. Porque você não tem nada para se distrair, senão você e Deus. E a provisão diária. Cara, se você está de pé hoje, se você está vivo, é porque existe uma chance para você de se consertar. E como é que você faz isso? É no Egito como escravo? Não. É na terra prometida com todas as coisas que você deseja, almeja e sonha? Não. É no deserto que você precisa confessar o teu pecado para que essa linha dorsal, não só dos 10 mandamentos, mas de uma vida com Deus alinhada, encaixe no teu estilo de vida, na tua conversão. Isso só acontece quando tu confessa os teus pecados. Cara, chega diante de Deus, nesse momento de dureza, que Deus vai ouvir o teu clamor, cara. A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração contrito, ou alguém que de fato não tem com o que se distrair, entrega no seu coração, sangrando, aquilo que mais tem medo e que mais almeja. Então eu queria compartilhar uma última palavra aqui que está em 1 Reis e que faz total sentido com aquilo que eu estou tentando te levar para ouvir e ver. Que o deserto é um lugar de bênção. Aqui o rei Salomão, ele termina de construir o templo e ele leva a arca para lá, prepara o melhor que ele podia. E aí você vai me perguntar, então quer dizer que essa iniciativa de Salomão de construir o templo é porque Deus vai morar dentro de um templo? Não. É porque ali era um tempo de paz. E por isso ele conclui a obra. E ele coloca o templo de Salomão, ou seja, o templo que Salomão terminou para Deus e foi ideia de Davi, tinha um único objetivo, de mostrar para o mundo que Deus que aquele símbolo era para que as pessoas tornassem os olhos para a casa de Deus ali e se arrependessem dos seus pecados. Ele faz uma oração. Ele fala assim, Senhor, o teu servo Davi, meu pai, o Senhor manteve a promessa que você fez para ele e disse que nunca mais faltaria descendente no trono de Israel. Mas agora eu te peço que essa palavra se cumpra dessa maneira, para que as pessoas que olhem para esse tabernáculo, para essa estrutura, para esse templo, e que se inclinarem, né, os seus ouvidos, as suas orações, que dobrarem o seu joelho, que ela faça desse lugar, seja dessa referência, que essas pessoas se façam ouvidas, sabe? E eu queria que você lesse na sua casa, depois de terminasse esse vídeo, 1 Reis, capítulo 8, do 26 até o 36. E ele fala assim, quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem ele pecado contra ti, se orarem nesse lugar, louvarem o teu nome e se arrependerem dos seus pecados por terem afligido, escuta do céu, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, e indica a eles o caminho reto que devem seguir, e rega com chuva a terra que desce em herança ao teu povo. Cara, o que eu estou trazendo aqui é uma palavra tão poderosa que vai mudar o curso da tua vida. Porque esse momento de dificuldade que você está passando é o momento de ensino. É o momento que você vai plantar nessa terra seca para poder colher na próxima etapa da sua vida. Então abre o teu coração agora, abre as tuas mãos e fala, Deus, olha, eu pequei contra ti e contra a tua casa. Sabe? E eu confesso o meu pecado. E elege na tua casa um espaço, assim como Salomão, né, criou um templo, que é um lugar onde você vai se relacionar com Deus. Porque naquele período o templo era essa estrutura visual, depois Jesus e depois o Espírito Santo. Essas são as referências que você precisa ter ao longo da história de que os homens, em toda a história da humanidade,
foram governados por Deus, porque dobraram seus joelhos no deserto, confessaram seus pecados e viveram uma vida nova com Deus. Eu espero ter abençoado o teu dia de alguma forma, compartilhando uma palavra que diz: deserto não é lugar para entretenimento. É o lugar onde Deus te colocou para que você não se distraia mais e observe aquilo que é importante. Deus te abençoe.